Oi pessoal, eu vim aqui falar sobre a segunda parte, sobre as sequelas da rejeição. Falamos semana passada que a pessoa que tem sequelas, a pessoa que foi rejeitada na infância, principalmente pelos seus genitores, por aquele que cuida dele, ele carrega várias sequelas. E uma delas é não ter senso de pertencimento, é não se sentir vitorioso, é não ser uma pessoa ansiosa e insegura, né? E tem outros desdobramentos. Eu vou falar hoje que a pessoa que teve a rejeição na infância, ela carrega dentro de si uma sequela, ela tem dificuldade de dizer não. É muito ruim quando você quer algo, quando você não quer fazer algo e faz para agradar o outro. Tem dificuldade de dizer não para o outro, de ser senhor das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Essa é uma das sequelas da rejeição. Outra sequela também é que a pessoa ela se cobra muito. Ela é carrasco de si mesmo. E eu, olhando para o meu passado, eu entendo agora, né, nos dias de hoje. Lá no passado eu não entendia por quê, mas hoje eu entendo que a cobrança de mim mesma foi tão forte que quando eu perdi o meu casamento, eu me cobrei com tanta intensidade, eu me cobrei tanto, eu fui dura comigo mesma, que eu não consegui me perdoar. Por mais que eu tenha tentado salvar o meu relacionamento, e não deu, porque eu aprendi, na psicoterapia eu aprendi que casamento é via de mão dupla, é reciprocidade, é cada um fazendo a sua parte. Só que quando eu não consegui sozinha salvar o meu casamento, quando eu não consegui sozinha manter o casamento em harmonia da maneira que eu via, né, da visão que eu tinha sobre casamento, aquilo foi me adoecendo emocionalmente e eu abri mão. E quando eu abri mão, eu entrei num vício, eu entrei num estado depressivo tão grande que eu chorava noite e dia. E eu fiquei em depressão por 7 anos. Por quê? Porque eu me cobrava pelo fim do relacionamento. Mesmo sabendo que eu fiz tudo, que eu busquei médico, que eu busquei terapia, que eu busquei aconselhamento pastoral, que eu busquei livros, que eu busquei muito diálogo durante muitos anos. Mesmo eu sabendo que eu fiz tudo o que eu podia fazer, que eu dava conta naquele momento. Mesmo assim, o sentimento de culpa, de fracasso, me atormentou durante 7 anos. Graças a Deus, eu fui liberta, eu fui curada. E um dia eu vou contar a vocês como foi a minha cura. Foi algo realmente de Deus, foi algo sobrenatural. Foi uma experiência pessoal que eu tive com Deus, né? Mas durante 7 anos eu me culpei, eu me atormentava, porque eu tinha que dar conta, eu tinha que ser forte pelos dois, eu tinha que fazer a parte dos dois e eu não consegui. Então isso aí, a sequela é se cobrar muito, ser carrasco de si mesmo. Outra sequela é buscar reconhecimento. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu trabalhei na casa de família como um babá. E eu fazia as coisas naquela casa, isso é uma experiência, né, do passado, muitos anos. Hoje eu já estou com uns 40 e lá vai bolinha. Mas na adolescência, com uns 12, 13 anos, que eu comecei a trabalhar fora, né? Minha mãe me tirou da escola para eu trabalhar. Eu parei na 5ª série e ali eu buscava. Eu ficava ansiosa que a minha patroa, né, chegasse em casa e me elogiasse. Eu buscava reconhecimento. E eu gostava quando eu era elogiada, quando ela falava: nossa, Gerlane, você fez isso, que bom, a sua comida tá gostosa. Porque a gente trabalha como um babá, mas acaba limpando a casa, fazendo comida, né? Dependendo dos patrões, assim, da forma que a gente negocia o serviço, acaba fazendo outras coisas além do cuidar só da criança. E eu ficava ansiosa para que a pessoa me elogiasse, a pessoa me aceitasse, a pessoa dissesse o quanto eu fiz bem, o quanto eu acertei.
né? E quando eu não tinha esse reconhecimento, porque eu achava que a pessoa devia me dar esse reconhecimento, eu ficava triste. Poxa, minha patroa chegou e nem falou nada, eu fiz com tanto carinho, eu limpei com tanto carinho. Ou seja, eu estava transferindo, né? Inconscientemente eu estava transferindo para aquela pessoa o reconhecimento que eu queria da minha mãe, o reconhecimento que eu queria da minha família, eu não tive, né? Eu não tive palavras de elogio, palavras de carinho, palavras de ânimo. Então eu acabava transferindo, esperando. Mesmo que a pessoa me pagasse para fazer aquilo, eu achava que ela deveria dizer o quanto eu fui boa, o quanto eu acertei, o quanto eu fiz certo, né? Isso a pessoa acaba buscando, e nos relacionamentos também, né? Muitas vezes você está num relacionamento e busca esse reconhecimento, esse carinho, esse afeto, né? Por quê? Porque a rejeição lá da sua infância afeta o seu adulto de hoje. Então é uma sequela muito ruim, porque a gente fica nesse vício, nessa rotina viciosa, né? E quando a gente não é reconhecida, a gente se frustra, a gente até se afasta da pessoa, a gente até pede demissão, né? Graças a Deus eu tive bons patrões que me amou, que me acolheu, né? E eu me senti muito à vontade. Não foram todos, mas teve uma que marcou muito a minha adolescência. Foi um dos meus primeiros empregos. Ela marcou muito e até hoje eu tenho uma enorme gratidão por ela, né? Outra sequela é os vícios emocionais. Os vícios emocionais, as doenças psicossomáticas, que é o meu caso, que era. Não é mais porque o Senhor está me curando, né? Não é mais porque o Senhor está me dando estratégia, né? Os vícios emocionais, as doenças psicossomáticas, é uma sequela da rejeição. É uma sequela daquilo que você passou na infância, né? Também temos outras sequelas, mas isso depende muito da personalidade da pessoa. Por exemplo, uma pessoa que sofre rejeição pode se tornar uma pessoa agressiva, uma pessoa hostil, uma pessoa que busca prazer a curto prazo, pode se tornar, né? O prazer no álcool, nas drogas, no sexo, na pornografia. Não vou dizer que toda pessoa que gosta muito de sexo é porque foi rejeitada, não. Mas pode ser uma sequela, sim. Todas as pessoas que se droga é porque foi rejeitado, não. Mas pode ser fruto da rejeição, pode ser sequela da rejeição, sim. Aí isso entra aí a psicoterapia para avaliar, para analisar, né? Voltar ao seu passado, a sua criança interior, para ver onde está doendo. Porque pessoas feridas ferem pessoas. A pessoa que é agressiva, a pessoa que é hostil, né? Ela tem uma doença, ela tem uma ferida que está sangrando. E por ela não saber lidar com essa ferida, ela acaba ferindo outras pessoas. Acaba sendo hostil, sendo agressiva, assim como foram com elas na infância. Assim como foram com elas no passado, né? Porque nós podemos nos sentir rejeitados de várias formas. Em vários setores da nossa vida, na escola, no trabalho. Agora, a rejeição que marca profundamente o ser humano. Sem medo de errar, eu falo. É a rejeição dos pais. É a rejeição daqueles que deveria proteger, que deveria amar, que deveria cuidar. Porque o primeiro amor da criança é o pai e a mãe. O primeiro parâmetro de amor são os pais, ou o cuidador, né, que está com aquela pessoa, que às vezes a pessoa é adotada, ou a pessoa é criada com uma avó, com a tia. Ali é o primeiro parâmetro de amor dessa criança. E quando ela não tem o amor, quando ela não tem o respeito, quando ela não tem o acolhimento necessário, isso vai trazer um transtorno psíquico, vai trazer uma deformidade na sua personalidade. Então, cada um reage de uma forma diferente. Eu reagi inconscientemente, o meu inconsciente reagiu para ansiedade, né? Para todas essas sequelas que eu falei para você. Não me sentir pertencente, não suportar crítica, ser ansiosa, insegura, não confiar nas pessoas, ter dificuldade de dizer não, me cobrar demais,
buscar reconhecimento e carinho de outras pessoas que eu não tive com a minha mãe, que eu não tive com a minha família, né? Outros vão reagir com violência, vão reagir nas drogas, vão reagir na prostituição, vão reagir na pornografia, na hostilidade. Então, cada um reage de forma diferente, né? Então, essas são as consequências, né? Mas não importa o que aconteceu. Quer dizer, importa muito, porque você está toda dilacerada, está toda machucada, mas não importa se no sentido de você não precisa viver dessa forma, porque existe uma saída. Você agora é adulto, você agora é dono de si mesmo, e o nosso cérebro, ele pode ser codificado, ele pode ser mudado, né? Então você não precisa, porque sofreu rejeição na infância, você viver a vida toda com sequelas. Você pode mudar, ser protagonista da sua própria história, da sua própria vida. Entenderam? Então é isso que eu vim falar para vocês, né? Shalom para todos.